Rivelino, Rivelino, gol, gol, gol! Rivelino! Ademir penetrou, dominou, tocou, abrindo o placar. Excelente a jogada. Ademir da Guia, camisa 10 para o Palmeiras. Cobrança para Serginho. Serginho levantando. Rocha, gol! Gol, gol! Rocha, pronto. Pedro Rocha. É o quarto gol do São Paulo. Um a 0 São Paulo. Pedro Rocha. Dizíamos que Ademir havia desequilibrado o jogo desta manhã no estádio de Pacaembu. A história sempre fará justiça a três dos maiores jogadores de futebol de todo o mundo. O número 10, Roberto Rivelino, o número 10, Ademir da Guia e o número 10, Pedro Rocha. Três craques de primeira grandeza, que encantaram a todos com o futebol bem jogado, com os gols marcados, com a categoria de sempre. Jogaram bem em seleções, jogaram bem nos seus clubes e até hoje são lembrados. Pedro Rocha foi considerado um dos 5 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Roberto Rivelino foi elogiado inclusive por Maradona. E Ademir da Guia foi chamado de o Divino, trazendo no sangue o futebol do seu pai, Domingos da Guia. Neste DVD, mostramos gols e a história deles, contadas estas histórias pelos próprios craques aqui homenageados. É um encantamento total. Vale a pena ver, rever e aplaudir e sentir saudades de Ademir da Guia, de Roberto Rivelino e de Pedro Rocha. Pedro Rocha, você foi considerado um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Você nasceu em Salto, fronteira com o Brasil. Por que você demorou para vir para o Brasil? Bom, eu vim na época em que São Paulo ficou interessado, foi em 67. Mas Peñarol não tinha interesse em negociar. Aliás, outras equipes tinham ido a Uruguai a me negociar, a me comprar. Mas o Peñarol não tinha interesse porque tinha uma grande equipe, almejava ser uma das melhores equipes do mundo. Então, fui adiando essa possibilidade de sair do país até 70, que realmente foi onde São Paulo conseguiu me trazer para aqui para o Brasil. Aqui no Brasil você jogou no São Paulo, depois foi no Curitiba campeão paranaense, certo. Jogou no Palmeiras, né? E depois você jogou no Bangu, no Monterrey e tal. Mas as Copas do Mundo é que foram marcantes. Você jogou desde 62 na seleção uruguaia? Em 62, a primeira Copa no Chile. No Chile, em Arica, sede Arica, né? Depois foi 66 na Inglaterra, 70 no México e 74 na Alemanha. E no total você jogou 4 Copas, 75 jogos pela seleção uruguaia. Agora, todo mundo reconheceu, depois de uma das Copas, que você era um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Como é que você encarou isso? Opinião dos outros. Bom, Orlando, depois que aconteceu essa manifestação de que eu estava dentro dos 5 melhores jogadores do mundo, claro que me deu uma satisfação pessoal, né? Mas me deu muita responsabilidade no fato de que toda vez que eu entrava em campo, todo mundo queria ver um dos 5 melhores jogadores. Eu comecei no time principal do Peñarol como ponta esquerda. Ponta esquerda? Depois eu joguei na ponta direita quando o Cubillas foi vendido para o Barcelona. Eu fiquei como titular do Peñarol como ponta. Depois eu passei como centroavante a jogar
algumas partidas, mas minha posição era meia esquerda, até que eu comentava com o meu treinador, o senhor Scarone, o Roberto Scarone, que foi quem me levou para a primeira divisão, que eu queria jogar como meia esquerda, que se ele tinha uma posição de meia esquerda, eu jogava. Agora, se ele achava que não tinha essa posição, eu ficava no banco. Aí ele foi que me falou, ele disse, pô, você é muito jovem para pedir uma posição nessa equipe. Eu falei, mas eu prefiro jogar na minha posição. Coisa que aconteceu num clássico. Contra o Nacional? Contra o Nacional, primeiro tempo, nós estávamos perdendo 2-0 e ele me passou com meia esquerda e o meia esquerda foi como atacante. Então aí nós viramos o jogo para 3-2 e daí nunca mais saí da meia esquerda. Mas seu forte na perna direita? Sim, era a perna direita? Era a perna direita, mas eu... Aí passou a jogar com a perna esquerda também? Não, mas eu jogava com as duas pernas. Eu chutava... Mas outra coisa forte sua era o cabeceio. Serginho, ele gosta de bolas assim. Rocha, pronto. É o quarto gol do São Paulo no Morumbi. Jogada de Serginho lá pela esquerda. Eu cabeceava muito bem pelo fato de ser alto, pelo fato de ter um professor como Bela Gutmann que me ensinou a cabecear. Bela Gutmann, grande figura. Ele foi seu técnico? Foi meu treinador 2 vezes no Penha. E foi técnico de São Paulo Futebol Clube também? Exatamente. Eu tinha companheiros como Alberto Spencer, que eram méritos cabeceadores. Então eu aprendi com eles, aprendi a cabecear. Ele era uma pessoa alta, mas não sabia cabecear, mas aprendi a cabecear. Então eu tinha essa qualidade também, de cabecear bem, chutar bem com a direita ou com a esquerda, e isso foi importante para mim na carreira. Cobrança para Serginho, Miguel preocupado, Serginho levantando, Rocha, gol, gol, gol! Pedro Rocha, aos 44 minutos e 15 segundos, faz de cabeça o 4º gol para o São Paulo. Em 1968 você jogou pela seleção da FIFA, porque era um dos maiores do mundo. Qual foi a sua emoção naquela época? Bom, realmente foi um momento cumbre, né, vamos dizer, quando nós chegamos ao hotel, onde estavam todas aquelas estrelas, Beckenbauer, Over, Schultz, Albert, da Hungria, aí é duro, fantástico, Perfumo da Argentina, tinha Yassin, Lev Yassin, goleiro. Foi um momento Yassin da Rússia, né? Agora, sempre me perguntei, e depois eu entendi que é fácil ser treinador quando o treinador time é bom. Não, o treinador era Helmut Kramer, alemão. Então, como tinha todos esses jogadores de todas desses países, tinha russo, tinha alemão, tinha húngaro, tinha falando espanhol, tinha Amâncio espanhol. Eu falei, como será que vai dar a preleção esse treino? Porque não pode falar todas. Ele falava 5 línguas, mas não falava todas. Aí, quando chegou a hora da preleção, ele colocou um quadro negro, colocou o nome da pessoa, tal, e falou, vamos fazer isso. Foi tão fácil que aí ele comecei a pensar, puxa vida, o que é um nome inteligente à frente de uma equipe? Foi uma coisa assim maravilhosa ter vivido esse momento. E depois o momento cumbre, que foi contra a seleção brasileira, a homenagem dos 50, 75 anos da CBF, CBD naquele momento. Então foi um momento lindo. No treino anterior, eu entrei como suplente, depois entrei como titular, e o treinador me falou, poxa, disse, você é maravilhoso, você vai jogar como titular. Então, seleção da FIFA. A seleção da FIFA. Seleção dos melhores do mundo, né? Você citou só jogador de primeira categoria. Agora, você por onde passou foi campeão, né? Você foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo pelo Peñarol, foi campeão no São Paulo, foi campeão no Curitiba. O único título que me ficou para trás foi campeão mundial de seleções.
esse não pôde acontecer porque foi em 70 nós tínhamos muita possibilidade, mas me machuquei, não pude jogar. E o Brasil estava bem. E o Brasil estava numa fase. E 66, não, 70 e... Não, 60 e... 74, né? 74, tinha Holanda. A Holanda pela frente, que era a parada maior. Mas, de qualquer maneira, essa sua vinda para o futebol brasileiro foi boa para você, né? Orlando, primeiro foi um grande desafio. Eu saí do Uruguai, sendo um dos melhores jogadores do mundo. E eu tinha tudo no Uruguai, mas eu tinha uma coisa que precisava, minha autoafirmação. Vir ao país campeão mundial e eu chegar ao Brasil e triunfar seria uma coisa sensacional. E o que aconteceu? Cheguei aqui depois dos 70, Brasil era campeão mundial, e me custou um pouco me adaptar, mas posteriormente fui sendo reconhecido como um grande jogador. E isso para mim, intimamente, foi muito importante. Pedro Virgílio Rocha Franchetti. Qual é a sua ascendência? Não, eu sou neto de italianos. Neto de italianos. Minha família, por parte de mãe, era Franchetti Baptista. Então, eu sou neto. Não tem nenhum português nesse Virgílio? Não, em Rocha, sim. Rocha, né? Rocha é de Portugal. Então, Portugal e Itália. Exatamente. E você nunca mais quis sair do Brasil? Não, olha... Você foi jogar no Al Nassr, né? Tive chance de ir a jogar a México quando estava aqui em São Paulo. O São Paulo me comprou naquela época por $280 mil e teve uma... Quanto? 280 mil. Eu estou rindo porque hoje são preços que não estão na realidade. Hoje não é real. Mas aí veio uma proposta do México para ir a jogar por $400 mil. Aí o presidente André Aguilar me chamou e me disse: Pedro, você tem interesse em ir para o México? Se você tem interesse, você vai para lá. Eu falei: olha, presidente, eu tenho interesse de mostrar para você que São Paulo comprou um bom jogador. Depois que mostre isso para vocês, você pode me vender para onde quiser. E isso aconteceu. Fiquei no São Paulo, aí joguei bem, então depois eles já não me queriam vender mais. Muricy, boa penetração. Terto, é boa a jogada. Terto ainda. Vladimir, Terto no lance. Terto, para trás. Boa bola. É gol! 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 Você foi campeão no São Paulo. Fui campeão no São Paulo várias vezes. 78 e 77, você foi campeão sempre. Sim. Agora, o que era difícil era marcar você. Perna direita, perna esquerda, cobrança de falta, cabeceio. Bom, eu sempre... Olha, eu me espelhei, Orlando, nos anos 60, quando eu cheguei ao futebol da capital de Montevideo, eu me espelhei em jogadores brasileiros. Zequinha e Cinecinho. Zequinha e Chinesinho? Era aquele do Palmeiras. Fantástico. Jogou contra Peñarol e eu estava recém-chegado do interior e vi aqueles jogadores jogar aquela forma de jogar, do toque de bola, da movimentação, volantes ofensivos, armadores e ofensivos. Então, quando eu vi jogar esses jogadores, falei: eu vou querer jogar dessa forma. E, de repente, até... Podia superá-los. Superá-lo pelo físico, porque ele era mais francinho que eu, era mais leve. Então, eu, como era homem... Você tinha um físico assim de raiz, né? Aí está. Então, eu era mais alto, podia cabecear, chegava de trás, cabeceava bem, fazia gol, chutava forte. Então, pus minhas condições também dentro da forma que eles atuavam. Mas meu espelho foram esses dois jogadores. 73 anos de disputa, nós já tivemos 83 ganhadores. Isto porque, em várias oportunidades, é gol! 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 Pedro Rocha! E como treinador, Pedro, que você já esteve por algumas equipes aí. Como treinador, Orlando,
poderia ter feito uma carreira muito mais tranquila no São Paulo. Poderia ter ficado na categoria de base, auxiliar, depois, quando mandasse embora o treinador, eu ficava como treinador, não seria muito fácil. Mas eu sempre pensei que no futebol a gente tem que se superar, tem que ser melhor que o outro. Não tem que ser igual que o outro, tem que ser... E quando eu terminei minha carreira como jogador, eu preferi sair e procurar trabalhar e enriquecer minhas condições como treinador em equipes menores, onde há mais necessidade, onde a gente ganha experiência. E isso é o que aconteceu. Eu rodei muito pelo interior, dirigi muitas equipes e eu hoje sinto que estou enriquecido por essa experiência. Está preparado? Estou preparado. Essa é a verdade. Esse fato de jogadores de grandes nomes, essas coisas não me assustam. Porque, claro, eu fui jogador de grandes nomes, então eu sei como lidar com eles. A parte tática, eu sei como um time do interior se sente e sei o que deve fazer um time grande. São diferentes formas de pensar. Claro. São as formas de treinamento. Se você escolhe uma tática para uma equipe, você tem uma forma de treinar esse E tem que saber que tática tem o adversário. Exatamente. Mas o mais importante é que aqui, eu acho que nós confundimos as coisas. Que nós escolhemos uma tática e temos que saber como treinar essa equipe dentro dessa tática. Exatamente. Porque de repente você escolhe uma tática e treina a equipe de outra forma. Que possivelmente não vai servir para nada para a tática que você quer fazer. Você coloca jogadores atacantes rápidos. E de repente você treina no coletivo, nos jogos da semana. Não, você não lança o jogador. Você toca curta, traz a bola aqui, no pé, Então, esse tipo de treinamento não serve. Serve se você, no coletivo, você pega a bola e lança o homem de frente, que são homens rápidos. Você adaptar o tipo de trabalho, a tática que você quer fazer. Então, essas coisas você só com experiência de times menores, de times do interior, rodar. Esse tipo de coisa que eu sempre quis fazer e hoje continua fazendo. Estou preparado para Agora, você é casado, né? Tem filhos? Tenho 3 filhos. Homens? Tenho 2 homens e uma mulher. E algum joga futebol? Não, hoje já não joga mais. Hoje já são jogadores, já são homens, 34, 35 anos, e o outro tem 28, 29 anos, mas já não joga mais, já desanimaram. E você ficou feliz com a sua carreira de jogador de futebol, campeão? Sim, eu me senti realizado. Como jogador, me senti muito realizado. Como treinador, talvez não esteja realizado, mas como jogador, me senti realizado. Fiz o que mais queria na minha vida. Joguei no Peñarol, fui campeão com o Peñarol, fui campeão mundial com o Peñarol. Com a seleção uruguaia, fui a vários mundiais. Vim ao Brasil, triunfei no Brasil. Então, como jogador, me sinto muito feliz. Quem você diz que foi o melhor jogador que você viu jogar? É difícil, jogador, né? Não é difícil. Para mim não é difícil porque eu vivi uma época fantástica de grandes jogadores que jogariam ontem e jogariam hoje. E amanhã. Exatamente. Que o melhor de todos é Pelé. Não tenha dúvidas. Vão aparecer jogadores e vai haver comparações. Mas não acredito. Talvez por aquela época ser uma época muito... romântica, de um né? futebol mais de divertimento, mais técnico.
Pedro Rocha, foi um prazer falar com você. Um dos maiores jogadores de futebol do mundo que eu vi jogando. Muito obrigado e também agradecido por ter sido entrevistado por um dos maiores jornalistas do Brasil. Muito obrigado. Ademir da Guia nasceu no Rio de Janeiro e o seu destaque maior jogando futebol era a habilidade, a sensibilidade, a maestria. Como é que você vê o futebol de hoje, Ademir da Guia? Bom, nós vemos que o futebol realmente mudou bastante. Já a maneira, por exemplo, que o Palmeiras jogou, nós jogávamos um 4-2-4, nós tínhamos 2 pontas na frente, nós tínhamos um centroavante como o César, tínhamos um meia muito técnico como o Leivinha. Eu chegava bastante lá na área do nosso adversário para fazer os gols, tentar fazer os gols. Então nós tínhamos mais ou menos 5 homens sempre no ataque. E os pontas realmente eram jogadores que desequilibravam. Eles tinham a função de ir na linha de fundo, cruzar essa bola. Então eu entendo que hoje o futebol já é um futebol de mais volantes. Nós temos um volante só. É um futebol de mais marcação. Então hoje temos os alas, que realmente não são pontas. Então eu entendo que o futebol mudou muito. O seu pai, Domingos da Guia, foi considerado o maior zagueiro do mundo de 1930 até quando encerrou a carreira. Como é que é ser filho do Domingos? Isso influiu em alguma coisa? Olha, eu acho que influiu sim, porque todo início é muito difícil. E quando eu cheguei no Bangu, e lá eu encontrei o técnico, que era o Moacir Bueno, que tinha jogado com o meu pai, que era amigo do meu pai. Então, para mim, esse início foi mais fácil, porque eu cheguei e encontrei pessoas amigas. É claro que normalmente existe uma cobrança. As pessoas cobravam, diziam o Ademir, o filho do Domingos. Então, mas eu acreditava que o importante era jogar, o importante era comecei no Bangu, uma equipe que não tinha muita cobrança, então foi mais simples, mais fácil. Mas realmente é uma coisa normal existir uma cobrança quando o pai é famoso. É verdade que o seu pai é quem fazia os seus contratos e muitas vezes em papel de embrulho de pão ele escrevia os detalhes? Houve uma época em que, logo no início, quando eu cheguei no Palmeiras, se não me engano em 63, o meu pai realmente, o Sandler, né? Ferrúcio Sandler. Ferrúcio Sandler, nós fomos jogar no Rio de Janeiro, era o Rio São Paulo naquela época. E o meu pai, conversando com ele lá no hotel, ele disse o valor, e meu pai então marcou em papel de pão, porque o meu pai era uma pessoa muito simples, nunca soube fazer contratos. Eu também, na minha época, nunca soube fazer contratos. Então eu, por exemplo, fazia um contrato de 2 anos, numa época de inflação muito grande. O meu contrato era o mais alto, e depois de 2 anos já era o mais baixo. Então, realmente, nós não sabíamos, nunca fomos negociantes. Nosso negócio era jogar futebol.
Mas antes você nadou. Eu comecei no Bangu, na natação, porque Bangu era um bairro muito quente e a praia ficava muito distante. Então nós gostávamos de ir para natação. Comecei lá com 7 anos, quando eu fui aprender, e nadei até 11, 12 anos no Bangu, e depois só que eu comecei no futebol. É verdade que o Armando Renganés, que é quem te indicou para jogar futebol? Exato. O Bangu foi fazer 2 amistosos em Campinas. Nós jogamos contra a Ponte e o Guarani. E o Armando Renganés, que era o técnico do Guarani naquela oportunidade. Então, ele inclusive me indicou para o Guarani naquela, se não me engano, foi 1960. Mas o Bangu não quis vender e depois o Renga veio para o Palmeiras. Então ele novamente falou do meu nome e aí o Bangu vendeu para o Palmeiras. Quando o presidente do Bangu negociou você com o Palmeiras, ele disse que tinha se livrado de um bonde. Por que era o bonde? O meu pai, ele era uma pessoa assim que ele era muito coruja, né? Então ele achava que o filho tinha que jogar, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. E para mim era o início, eu estava começando, e às vezes eu jogava bem, às vezes eu jogava mal. E meu pai teve um problema com o presidente, e quando o presidente vendeu meu passe para o Palmeiras, era o Maurício dos Cássio naquela época, ele realmente falou que o Bangu estava vendendo um bonde, e parece que isso até tem na ata. É uma ata da Assembleia. Tem uma ata lá no clube, então realmente houve esse tipo de coisa. Feita da Ademir da Guia. Longo lançamento de Ademir para César, com o Jurandir pela frente. Atenção, chance do Palmeiras. Aí, primeiro gol. César, numa grande jogada, inaugurando o marcador do Morumbi. E o bonde conseguiu jogar 866 partidas pelo Palmeiras? 866 partidas. Fui campeão 5 vezes paulista. Fui campeão 5 vezes brasileiro, porque o brasileiro ele foi mudando de nome, né? Era Rio São Paulo, depois para Robertão, para Nacional, até chegar brasileiro. Tive essa passagem na Copa do Mundo em 74. Então foi uma carreira assim, de 20 anos que me deu muitas alegrias, conheci muitos países, tive muitos amigos, então realmente para mim foi muito bom. Você é casado com uma moça que é sobrinha do Júlio Botelho e prima do Alfredo Mostarda. Exatamente. Curiosamente, ficou todo mundo com grandes craques. Curiosamente, meu pai, inclusive, nós tivemos, meu pai jogou em seleção brasileira. E muito bem. Júlio Botelho também jogou em seleção brasileira. Alfredo jogou em seleção brasileira. Eu estive na seleção brasileira. E a gente fala então que o Ademirzinho ele já tem um monte de coisas que ele pode... Que é o seu filho. Que é o meu filho, que é a nossa esperança de no futuro aí breve estar jogando também. Ademir, você na família não teve só o Domingos da Guia. Quem também jogou? Luiz Antônio? Nós tivemos o médio, Luiz Antônio, e tivemos o Ladislau. Eles eram 4 irmãos, todos eles jogaram. Inclusive, se não me engano, nos anos 30 e alguma coisa, no 34, meu pai jogou no Flamengo e todos eles estavam no time do Flamengo. E antes teu pai jogou no Vasco? Jogou no Vasco. Na seleção de 38. Jogou no exterior e bem, né? Jogou. O meu pai, inclusive, é o único jogador que tem um tricampeonato em 3 países diferentes. Vasco, Nacional e Boca Juniors. E você, como é que você se entendia tanto com o Dudu, Olegário Tolói? Bem, o Dudu a gente era totalmente diferente, né? Por ser diferente na maneira de pensar, na maneira de jogar, na maneira de agir, a gente se completava. Eu acho que é mais ou menos assim. Tanto fora do campo, como dentro do campo. Inclusive, hoje eu estou com 60 anos, o Dudu está com 62, 63,
Nós estivemos agora no sábado em Jaú, jogando uma partida de futebol. Então nós estamos até hoje jogando juntos, a gente sai juntos. Ele já falou, Ademir, nós temos que, agora no Natal, buscar uns presentes, então ele quer que eu vou junto. Então nós estamos sempre juntos. E a estátua no Palmeiras? Eu acho que a estátua foi um presente, né, que o Palmeiras me deu por tudo aquilo que eu pude fazer pelo clube, que eu acho que foi uma vida se dedicando ao Palmeiras. Então, hoje eu vejo que tenho esse recorde, né, de 866 partidas. Então, para mim, isso aí é importante, me dá orgulho e a gente sente que o trabalho realmente foi bem feito. E você se considerava um jogador lento? Ah, sim. Eu quando cheguei do Bangu, eu vim com um estilo de futebol bem diferente. E chegando aqui a São Paulo, foi muito bom que eu tive um determinado tempo para mim poder me aprimorar. Quando eu cheguei, nós tínhamos o chinesinho jogando, era um jogador sensacional. Então o chinês me deu essa oportunidade de chegar, ter um tempo, ir melhorando, ir me adaptando e procurar realmente mudar a maneira de jogar. Então eu acho que eu vim no futebol muito lento e consegui, de alguma maneira, ir me superando. Ney, boa jogada, Ney, Toninho, Ademir, gol, gol, gol! Ademir! Em 74, todo mundo queria que você fosse o titular do Brasil, inclusive o presidente João Avelange. O que aconteceu? Em 74, a primeira conversa que eu tive com o Zagallo, ele me falou, Ademir, o titular é o Rivelino, que vinha da Copa de 70, campeão do mundo, um craque, mas se ele quisesse, ele poderia, de alguma maneira, colocar eu e o Riva também juntos jogando. Então eu acho que isso aí é uma coisa que dependia muito dele querer, de ele entender que nós poderíamos jogar juntos. E eu estava lá, né, tentando essa chance, porque eu acho que seria realmente uma chance única na minha vida. Foi como aconteceu, que ele colocou no último jogo contra a Polônia, nós jogamos juntos, e se ele tivesse entendido que poderia ser assim, nós poderíamos ter realmente iniciado jogando juntos. Você gostou da sua carreira de jogador de futebol? Olha, a minha carreira foi maravilhosa. É claro que a gente aprende muito com o passar dos anos. Poderia ter feito algumas coisas assim, chegado a resultados melhores. Poderia ter jogado um pouquinho mais na seleção brasileira, talvez até disputado o Campeonato Mundial, isso realmente faltou. Mas a gente sabe que no Brasil, pelo menos na nossa época, existiam muitos craques, era muito difícil. Você teve 12 jogos na seleção e isso não foi o suficiente realmente. Poderia ter 112, né? 112, aí seria né? bom. E você fez na sua carreira 153 gols, para você é bastante. Muitos gols. Eu era um jogador que jogava atrás, defendia, então armava bastante. E o Palmeiras, se eu não me engano, eu sou o terceiro jogador. O César está em segundo com 204 e tem alguém antes com 200, quase 300 gols. Então, para mim, é muito bom. Está a primeira falta deste segundo tempo contra a defensiva do Guarani. Baldock, Ademir, de cabeça, penetra, César, gol! Gol de César! Palmeiras 3, Guarani 1.
Além de seu pai, qual foi o seu grande ídolo no futebol? Olha, eu tive época, peguei um pouquinho o Zizinho, peguei o Rubens, que começou no Ipiranga, depois foi pro Vasco. Mas passou pela Portuguesa também. Passou pela Portuguesa, Curto. né? Então eu tive, por exemplo, o Dequinha. Então eu peguei mais esse pessoal do Rio. Não consegui ver Jair no auge, porque dizem que foi sensacional. Então, e depois tive o privilégio de poder jogar contra Rivelino, Pedro Rocha, Dirceu Lopes, realmente jogadores. Gerson, né? Não podemos esquecer do Gerson, sensacionais. Você não acha que o futebol ganhou muita força de preparo físico e pouca força na técnica? Ou está mais ou menos equilibrado? Eu acho que mudou muito a preparação física. Ela ficou mais importante até que o futebol em si. Mas eu acho que o futebol brasileiro precisa dos dribles, dos pontas. A Mendonça. Ademir penetrou, dominou, tocou, abrindo o placar. Excelente a jogada. Ademir da Guia, camisa 10 para o Palmeiras. Com toda a calma e tranquilidade. Experiência impressionante do jogador do Palmeiras. E o Ademirzinho vai ser um craque? O Ademirzinho ele já tem já é diferente, porque nós estamos assim evoluindo na família. Meu pai jogou lá atrás, eu joguei no meio, o Ademirzinho agora já é centroavante. Então ele tem qualidades que eu vejo que é um jogador rápido e chuta forte. Então se ele conseguir aliar um pouquinho de inteligência, jogando lá na frente, ele já faz muitos gols. Então, é um artilheiro, eu acho que vai ser bom para a gente poder ajudá-lo nesse início. Eu sempre quis saber se é Ademir por causa do Ademir Menezes ou é Ademir porque teve parente Ademir. Não tive parente Ademir, me parece que realmente é devido ao Ademir Menezes. Homenagem ao seu pai. Exatamente. Agora diz uma coisa, quantos filhos mais você tem? Eu tenho a Mirna, do primeiro casamento, e o Namir, do primeiro casamento, já tem 32 anos. A Lina já se formou advogada. Então, a sua filha é advogada? O advogado, o Namir, está mexendo com futebol também. E tem um Ademirzinho aí que está chegando. Agora uma coisa de ordem particular que você responde ou não. É verdade que um dia você começou a distribuir tudo que você tinha? Pro seu parente, pro seu cunhado, pro seu irmão? Não. Eu sempre fui uma pessoa assim bastante... Não é segura. Eu sou uma pessoa que não gasto, não sou de comprar muita coisa, não sou de gastar muito. Então eu consegui alguns imóveis durante a minha vida e eu achei importante ir passando algumas coisas para os meus filhos, né? Eu me separei, ficou alguma coisa da minha esposa. Então eu acho que não adianta, eu não sou uma pessoa que quero tudo para mim, não. Eu acho que a gente tem que ir dividindo em vida, porque para eles também vai ser mais fácil, né? Para não ter aquela briga que normalmente tem da família. Então cada um já tem tudo aquilo, recebeu, né? Já recebeu. Você nunca deixou de amparar seu pai e sua mãe também? Foi a primeira coisa que eu fiz, inclusive porque o meu pai era totalmente diferente de mim. Meu pai era uma pessoa que gastou muito dinheiro, eu acho que naquela época era diferente. Era um jeito diferente. Se ganhava muito fácil e se gastava bastante. Eu já não, eu já ganhei e não gastei muito, né? Mas quando eu fiz o primeiro contrato, o meu pai falou, olha, eu vou comprar essa casa aqui, que era justamente a casa que nós morávamos, que a gente pagava aluguel, vou dar para sua mãe. Então já tive essa grande alegria que assim que eu vim para o Palmeiras, a gente pôde dar esse presente para minha mãe. Ademir da Guia, o divino, craque, 60 anos. Você está bem.
Você quer ir até os 80, 90? Olha, sabe que agora fui no Jaú, joguei lá com o Dudu, jogamos 30 minutos, o sol estava quente, o campo enorme, e nós jogamos. Então acho que dá para jogar até uns 70 mais ou menos, devagarzinho, sem muita correria. Sem correr muito, aliás, da sua característica. A bola corre mais, a gente vai devagarzinho. E a cabeça que pensa. A cabeça que pensa, faz as tabelas, lança. Agora chegar lá no gol para chutar no gol já não tem muita força não, tá difícil. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua personalidade e pela sua vida. Muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui com você, resgatando um pouquinho da nossa vida, a alegria que foi a minha carreira. Muito obrigado. Roberto Rivelino, 56 anos Bem vividos. e muito bem vividos. Graças a Deus. 121 jogos pela seleção brasileira? Vestir a camisa da seleção Você é brasileira. o que mais jogou pelo Brasil? Eu acredito que sim, apesar que eles não computam assim esses jogos amistosos que tinha quando ia jogar contra clube, contra seleções regionais. Nesse aspecto parece que eles não computam, mas eu vesti a camisa da seleção brasileira 121 vezes, tanto é que teve um amigo meu que pesquisou, até ele fez uma homenagem legal para mim, um grupo de amigos, me deu uma camisa da seleção brasileira, o número atrás 121 jogos. Que é uma maravilha. Meu nome. Se você mora na Europa, você ia ser homenageado todo dia. É verdade. Infelizmente no Brasil, Você já seria Sir da coroa inglesa. aqui o pessoal, infelizmente o povo brasileiro Mas outro dia você foi homenageado pelo Fluminense, né? foi. Olha, Como é o que foi Fluminense essa homenagem? Foi muito, olha, um negócio que acontece na vida. Então tem um lado positivo nesse tudo, né? Que nem o Fluminense fizeram uma pesquisa na internet para escolher 100 anos de Fluminense, quem seria o maior jogador na história do Fluminense. E entraram e o meu nome foi citado inúmeras vezes, então eu fui considerado o maior jogador da história do Fluminense de 100 anos. E você também poderia ser considerado o grande craque do Corinthians, né? Poderia, deveria. Isso aí não sou eu que decido, né? Mas você chegou garotinho no Corinthians? Cheguei, iniciei minha carreira praticamente no Corinthians. Você foi no Palmeiras, mas não treinou? Treinei 3 vezes no Palmeiras, 10, 15 minutos. Quem era o cego lá? Até o Mário Trabalhinho, depois foi meu treinador. Mário, meu amigo. Foi o Mário. Vou retirar isso.
Mas o Maravilha Foi teu técnico do Fluminense. Foi, nós somos bicampeões carioca com ele. Ele era o treinador. Até eu brincava muito com ele nesse aspecto. Você não enxerga nada, mas não é só brincadeira. O Mário é uma grande figura. Mas no Corinthians você teve uma carreira maravilhosa. Até foi o herói do primeiro jogo decisivo contra o Palmeiras, não foi? 1-1, você fez o gol. Aí veio o segundo jogo. O time perdeu, você foi encarregado de receber as críticas? Porque antigamente pegavam muito as críticas e iam para os diretores, né? Ou para certos jogadores também. Aí cismaram que o Rivelino tinha sido o culpado da derrota. Nada disso. Aí criaram aquela polêmica toda. A crônica, acho que é a maior responsável pela saída minha do Corinthians, porque eu nunca na minha vida imaginava eu fora do Corinthians. Foi a crônica, porque não acabou o assunto futebol. Aí criaram essa polêmica, o Rivelino é palmeirense, o Rivelino não sei o quê, aí... Que pobreza, hein? Tá aí o Leão também, atenção. Golaço de Rivelino! Um tiro portentoso por entre os dedos de Leão desesperado, no cantinho da rede embaixo. Dirceu. Chance para Rivelino atirar. Caiu o primeiro gol. Rivelino. Corinthians 1. Bahia 0 no Pacaembu. Aliás, você foi mal no Corinthians. Você só fez 165 gols no Corinthians. Mas eu não era artilheiro. Mas você fez 165 gols? Mas era um jogador que tinha uma aproximação boa, um chute bom nesse aspecto. Mas eu era armador. Eu acho que se for analisar pelo que eu servi para meus companheiros fazer, eu acho que desse... Você fez até um gol do meio do campo, né? Foi o gol... No intervalo. No intervalo não. No segundo tempo, iniciando. Contra o América de São José do Rio Preto, porque eu tinha um hábito de fazer um treinamento no Corinthians, quando treinava no chutar direto. Não, eu parava 3 bolas no grande círculo, perto onde dava a saída. Aí eu falava, 1 ou 2 bate na trave, em cima. E sempre 1 ou 2 eu colocava na trave. E quando tinha o goleiro, aí eu percebi o goleiro, olhava o goleiro, o movimento dele. Né? Falei, o Zé Roberto, que jogava comigo ali, eu falei, Zé, põe lá na frente que eu vou bater direto. Antigamente o árbitro não falava ok, né, pro goleiro. Aí eu falei, Zé, ajeita lá que eu vou bater. Aí ele ajeitou e eu... Se fosse no primeiro tempo, seria um dos gols mais rápidos do mundo. Você sabe que o Maradona fez um gol assim na Argentina? Exatamente como você, de saída, levantou, fez e chutou, o goleiro estava avançado e entrou. E hoje você, pela regra, pode estar direto. Não precisa saída, não precisa passe. Seria bom. Seria com o teu chute violento. Mas hoje você tem, infelizmente, você tem hoje a preocupação do árbitro, né? De orientar se o goleiro está atento. Ver se ele está atento até na saída. Aliás, falei no Maradona, ele disse que aprendeu muito com você. Você foi o ídolo dele. O Maradona tem um carinho especial pelo Rivelino. Eu me sinto muito feliz, muito honrado. Um dos maiores jogadores do mundo. Para mim, depois do Pelé, que eu vi jogar, sinceramente. E olha ali, né, no nível, hein? É um jogador, eu estava falando com você antes, Orlando, eu vi um documentário a respeito do Maradona. Impressionante. Às vezes, certas jogadas, eu me via, você está entendendo, jogando, parecia que era o Rivelino que estava fazendo. Apesar que ele já tinha facilidade do pé esquerdo. Mas era fantástico. Um jogador que, quando ele me vê, ele tem um carinho realmente muito grande por mim. Agora, eu vi coisas do Maradona que como vi de você, né? Porque eu acompanho a sua carreira desde o começo. Você é um rapaz novo ainda, né? E eu também.
Lançamento para Mirandinha. Voltou para Riva. Vai preparando para a esquerda, olha o tiro para a meta. Um balaço de Rivelino! Um golaço! Um golaço de Rivelino! 26 minutos e 30 segundos. Roberto Rivelino. Agora você fez um gol bonito pela Portuguesa de Esportes. Fui convidado para fazer uma partida lá pela sua Portuguesa de Esportes. Eu fui convidado para fazer um jogo, uma inauguração do estádio do Canindé. E eu tinha um drible, característica que marcou muito na minha vida, que era o elástico. Nós jogamos até contra o time da Iugoslávia. Exatamente. Aí eu dei o elástico e o pé elástico direito. veio com o pé direito, normalmente, então não era a perna tão boa. Me lembro desse gol. E olha, o que eu gostei muito de você, fiquei seu fã, já era, mas mais, porque você vibrou como se tivesse feito um gol pela seleção brasileira. O gol é sempre para mim o gol é uma coisa mais importante que existe no futebol, lógico. Eu acho que todas as vezes que eu fazia o gol, tanto no Corinthians, no Fluminense, na seleção, ou na Portuguesa, em qualquer clube, ou no Hilal, que eu joguei na Arábia Saudita, sempre vibrava. 21 de novembro de 65, você estreou na seleção brasileira contra a Hungria, 5-3. Foi a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira aqui no Pacaembu, que a seleção brasileira principal jogava no Maracanã contra, acho que era a Rússia, fazia exatamente. Um amistoso, né, com a Rússia. E aqui fizeram uma seleção paulista para jogar contra a Hungria. E eu estava na reserva, eu entrei no segundo tempo. Rivelino suspendeu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no placar. Rivelino. E 13 anos depois, 24 de junho de 78, na Copa da Argentina, você se despediu contra a Itália. Esse jogo você jogou 25 minutos. Foi um momento que não fui muito feliz, né, na minha carreira, porque eu me preparei muito para jogar a minha última Copa, sabia que era a minha última Copa. Eu estava num momento muito bom e no primeiro jogo contra a Suécia eu vi uma lesão que impossibilitou a minha participação dentro da Copa do Mundo. Mesmo assim, ainda fiz questão de tentar jogar, mesmo com o pé ruim. Mas foi uma Copa que para mim, né, particularmente para mim, não foi como eu esperava, porque da importância que para mim era uma última Copa minha, eu queria dar uma outra contribuição para o Brasil. Mesmo assim o Brasil não perdeu de ninguém. E tinha um elenco para ganhar a Copa. Eu acho que tinha as três seleções que estavam ali, principalmente, eu acredito que como a Argentina ganhou a Holanda e o Brasil, qualquer uma poderia ter sido campeã. E a Holanda não ganhou no último segundo, né? Perdeu a oportunidade. E aquelas palhaçadas que houve, né? Aquele jogo atípico, a Argentina. Não, os horários diferenciados, né? O Brasil ganhou da Polônia de tarde, Mendonça, o jogo foi à noite da Argentina. Olha, você tem esse momento de Copa do Mundo de 70. Você é campeão do mundo de 70, com uma vibração incrível. Aquela seleção foi fantástica, né? Acredito que vai ser difícil você ver uma seleção igual àquela. Não é porque eu participei, uma seleção com os valores individuais fantásticos. Jogadores que
precisa nem comentar, né, a qualidade técnica de que tinha aquela seleção. E por incrível que pareça, Orlando, se a Copa continuasse, houvesse turno, retorno, acho que o Brasil, a tendência do Brasil, pelo que cresceu. Era impressionante. Do primeiro jogo, você vê até contra a Itália, era um crescente aquela seleção. Verdade. Um futebol que a qualquer momento acontecia algo diferente. Com a qualidade que tinha os jogadores, de repente você viu o Pelé fazendo uma jogada que ninguém até hoje faz. Fez 3 ou 4, né? Pô, impressionante. Você tinha o Jair, uma explosão que estava, você tinha o Gerson, vamos ver. Então, jogadores que fazia a diferença e muito, né? E era um time que eu acho que essa é a grande importância. Além de você ter esses talentos todos, a força dessa seleção foi o conjunto. Não pegava a bola, não tinha obrigação de dar o Pelé, porque eu sei que se eu dar 10 bolas para ele, 9 ele resolve o meu problema. Mas não era isso. E ele mesmo fazia questão de fazer parte do conjunto, o maior jogador do mundo, fazendo parte do grupo, né? Você estava com o pé calibrado, hein? Bateu uma falta que o jogador Jairzinho caiu e você fez o gol? Eu vi, depois eu fiz contra o Peru, também que eu peguei uma de fora da área que o Tostão ajeitou para mim. E aquele último contra o Uruguai também, que o Pelé ajeitou, que eu vim de trás. Foi uma Copa que, para todos nós, né? É verdade. Inesquecível, tanto é que a seleção foi considerada a seleção do século. Você começou no futebol de salão, Rivelino? Joguei muito salão. Quanto tempo? Banespa? Eu joguei praticamente uns 6, 7 anos, joguei salão. E dá um traquejo especial? Porque a bola é mais pesada. Para mim foi importante, porque o salão, o espaço é menor. Você tem que pensar mais rápido. Então, o puxar a bola, esse trabalho que eu tenho, que eu sempre tive a capacidade de estar sempre com a bola no pé, eu acho que é importante. A bola tem que estar nos teus pés. Porque o salão, uma bola é pesada, você não pode deixar ela longe, porque você tem a chegada rápida do adversário, então você tem que pensar rápido, dar aquele estoque rápido. Então o salão me aprendi a ter uma proteção, a usar muito o corpo, porque o salão é muito mais choque. E foi muito importante aquelas puxadas de bola rápida. Isso aí o salão me ensinou. Cobrança é feita, boa bola. Gol, gol, gol! Rivelino! Apenas Nelson Lopes fora da área. Olha o cruzamento, encontrou o lance. Sobrou para Rivelino. Um pelotaço de Rivelino. Rivelino na marca de 20 minutos do segundo tempo. 2 para o Corinthians. 0 para o Guarani. Vaguinho cruzando. Luiz Pereira. Rivelino. Ainda Rivelino. Chutou. Gol! 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 Rivelino!
que o encerramento foi no El Al de 78 a 81, você jogou na Arábia. Na Arábia, 3 anos. Foi bom. Foi todos os aspectos, foi ótimo para mim, não reclamo. Claro, uma vida totalmente diferente, respeitava os costumes do país, mas me adaptei, cumpri meu contrato, que muita gente também falou que eu saí sem cumprir contrato. Não é verdade. Eu cumpri meu contrato de 3 anos, apesar que eu fiz um contrato de 1 ano somente. Aí eles fizeram questão de renovar, eu já não queria, mas aí aceitei. Aí quando terminou também, eu falei que não queria. Renovou. Eu renovei e cumpri meu contrato totalmente. Fui 2 vezes campeão pelo El Heral. Copa do Rei também, né? O povo, de modo geral, tem uma adoração muito grande pelo Rivelino. Eu não posso falar nada da Arábia Saudita, pelo contrário. Só tenho de agradecer a oportunidade que eles me deram. Para mim, profissionalmente, foi importante. Para minha família, para meus filhos, importantíssimo, porque foram estudar, ficaram praticamente 2 anos estudando escola americana, onde que hoje eu tenho uma filha que fala 4 idiomas. Tem os garotos também que falam inglês correntemente. Quer dizer, isso é uma coisa importante na vida, mais hoje, em termos atuais. Você fez 31 gols por El Al, na Arábia Saudita. Campeão da Copa do Rei, campeão da Arábia. Mas você podia ter continuado a jogar. Eu não sabia desses dados não, 31 gols, eu fiz bastante gol na Arábia. Mas realmente, quando terminei meu contrato, vim para o Brasil, até tive agitaram muito também nesse aspecto, que meu pai ficou preso. Você chutou a bola no Príncipe? Se eu chuto a bola no Príncipe ou no Reis, me corta a minha cabeça. Então, isso aí não existe. Agora, quando eu voltei, eu tive uma contusão, que eu nunca na minha vida tive uma distensão, brincando eu tive uma distensão, e eu fui me tratar no São Paulo, que era muito perto de casa. Eu tenho muita amiga, até o Mário trabalhei na época, também era o treinador. Mário está na sua vida. Está na minha vida, constantemente. Aí eu tinha o Oscar, tinha o Zé Sérgio, tinha o Dario, a gente tinha uma amizade, né? Aí eu fiz o tratamento, aí teve um coletivo que o Mário chegou para mim e falou assim: ô Riva, treina? Eu falei: não, mas você está preparando a equipe, aí não tem nada a ver eu treinar. Treina, é bom pro pessoal. Aí eu treinei. E coincidentemente, o Zé Sérgio estava vindo uma recuperação e ele estava no time de baixo. E eu treinava. E o Zé Sérgio, eu fui um garoto que eu carregava ele nas minhas férias para tudo quanto é lado, ele vivia comigo. E a gente se conhecia muito. E já naquela época eu já... Teu primo, né? Ele é mais parente do meu irmão, que é da esposa do meu irmão. Da esposa. Mas então ele vivia comigo. Aí eu falei: Zé, e naquela época já acabou o meia lançador, já não tinha mais aquela característica, o meia que fazia a bola andar rápida pro jogador veloz. Eu não me esqueço que eu falei pro Zé: a hora que eu pegar a bola, não precisa olhar. Eu vou meter em cima das 2K, você entra em diagonal. Porque fazia muito isso com o Gil no Fluminense, com o Paulo Borges no Corinthians, o Vaguinho. Aí eu peguei e a minha bola anda rápido. A minha característica é de bater na bola, faço a bola chegar rápido. Às vezes quando o zagueiro vai pensar, se o ponta coincidir, né, pensar junto comigo, ele vai levar vantagem, porque o Zé era veloz demais. Aí treinei e os caras: não, você tem que voltar a jogar. Eu falei: não quero jogar. Aí o presidente de São Paulo falou: não quero mais jogar bola. Encerrei, né? Não, você vai voltar, foram em casa, não. Eu falei: não. Aí começaram essa polêmica toda, que meu pai ficou preso, que o príncipe inventaram, né? Que eu não cumpri contrato. Mas aí eu encerrei. Sinceramente, até poderia ter continuado. Orlando teria a condições de estar jogando mais 1, 2 anos tranquilamente. E o São Paulo tem aquela mística, né? De trazer Jair, Gerson, Sastre, Zizinho. Rivelino é longe demais, mas ele tenta sempre. Correu Rivelino, passou pela barreira, é gol! Pelo amor de Deus, eu dizia, é longe demais. Foi do meio da rua, lá da Rua da Praia. 13 minutos, 1-0, Rivelino cobrando uma falta. A swing. Swing a Rivelino. Rivelino. Com a bola, Rivelino. Tentou, gol! 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 Rivelino! Aldoc, Luiz Carlos, todos vão para a área. Aí está Lindóia. Vamos para a área. Bola levantada. Salvou Clodoaldo. É gol! Gol do Corinthians! Gol do Rivelino!
Clodoaldo. Clodoaldo. Lançamento para a penetração de Rivelino para a sua canto esquerda. Gol! Gol! Brasil! Rivelino! Camisa 11! Agora me diz uma coisa, você falou no Gil, eu lembrei 76, aquele torneio nos Estados Unidos, em que vocês deram um baile na seleção italiana, que foi uma vergonha para a Itália. New Jersey, né? New Jersey. Não, em New Haven. É. E depois vocês tiveram um jogo com os Estados Unidos em Seattle, 2-0, 2 gols do Gil. E um gol com a Inglaterra, o Roberto Dinamite, em Los Angeles. E a decisão foi com os italianos. Foi uma partida inesquecível. Inesquecível. Apesar no início da partida, nós tomamos 1-0. O técnico era Oswaldo Brandão. Era o Brandão e o Leão no gol. O Leão tinha uma qualidade fantástica. A idade dos paus era espetacular. E ele salvou a seleção em 2 ou 3 oportunidades. O italiano, não sei se você lembra, ele está na cara do gol. Aí nós começamos a mandar no jogo. Realmente uma das partidas minhas inesquecíveis, foi uma partida que eu Teve um outro jogador de meio campo que acabou. Eu estava no estádio. Entrou o Givanildo. Givanildo jogou muito também. Porque o Givanildo jogava fácil, ele roubava e tocava. E aconteceu o inverso. Quem se enervou foi a Itália, não? Grande bola do Zico. Brasil! Sensacional! Outra jogada isolada, individual. É aquilo que você observava. O Brasil se beneficia de lances isolados de jogadores que têm categoria, têm habilidade na condução da bola. Vocês vão observar pela repetição como o Zico leva a bola e como ele arremata com perfeição contra a meta italiana. Vejam aqui. Aí está o Zico. 3 jogadores cobrindo, ele entra e o arremate é perfeito de esquerda na marcação do terceiro gol do Brasil contra a Itália em New Haven. Até o Lula foi expulso. E grande torcida italiana, né? Que era normal. Veio todo mundo de Roma. Mas tomaram um 4-1 de novo. Tanto é que eu acabei tendo uma expulsão também no jogador italiano. Então, realmente foi uma partida, Orlando, que marcou muito na minha vida. Mas você nasceu 1º de janeiro, não deu trabalho na sua casa, hein? Até para nascer eu sou enjoado. 31 não teve festa. Não teve festa. Judiei da minha mãe, tem nesse aspecto, mas fazer o quê? Deus é quem quis que eu nascesse nessa data, né? Quantos filhos você tem? Tenho 3. Tem uma menina, que é a Roberta, tem o Márcio, que é o do meio, e o menor é o Rodrigo. E os curiosos? Também, agora é a época deles cantarem, né? Uma época que verão, que é primavera. Você tem vários? Tem vários tipos de passarinho. Mas hoje eu tenho o curió, que é da terra, pichar, o sabiá, porque eu gosto de qualquer pássaro, não é só o curió, porque às vezes marcou muito na minha vida o curió, que é o curió das laranjeiras, aquelas coisas do Fluminense, mas eu gosto de qualquer pássaro. A sua carreira te deixou feliz? Muito. Se eu pudesse, se Deus permitisse, eu tivesse a condição de fazer tudo novamente, eu faria sem arrependimento algum. Boa jogada, passando por Acosta. No meio fica Gil. Rivelino. Abrindo o Sport brasileiro no Maracanã. No poste esquerdo da meta de Corbo. Apita Romualdo. Olha a briga. Confusão total. Ramírez vai sobre Rivelino que cai. Entrou Roberto. Confusão total no Maracanã. Notem a intervenção também do goleiro Jairo. O policiamento demora a chegar. Agora sim a intervenção da polícia. Pelo amor de Deus. O que aconteceu na Copa de 74? Você estava numa forma incrível, fez gols incríveis e o time era bom, tinha bons jogadores. Acontece que hoje o Zagallo preparou uma seleção para iniciar uma Copa do Mundo. Até o último amistoso nós fizemos em Basel. Aí teve, acho que foi precipitado a participação do Clodoaldo. Contundiu. Não havia necessidade, porque era um jogador, já todo mundo conhecia o valor do Clodoaldo. Eu não sei porque houve uma insistência de escalar para ver se ele estava bom e naquele jogo nós perdemos o Clodoaldo, que era uma peça importante. Aí de repente nós tínhamos um time que começava com
Era Leão, Zé Maria, Luiz Pereira, o Marinho e o outro Marinho. Jogava o Clodoaldo, eu e o Paulo César não. O Paulo César na ponta esquerda. Sim. Aí a linha era Jair, Leivinha e César. Então praticamente esse o Leivinho e César está numa fase brilhante. No Palmeiras. Aí foi o último jogo de preparação com a Copa do Mundo iniciar. Aí nós iniciamos a Copa do Mundo como? A defesa igual, mas o Carpegiani entrou no lugar do Paulo do Clodoaldo. Aí o Valdomiro entrou na ponta direita, o Paulo César foi para a meia direita, o Jairzinho foi para centroavante. Mudou o time inteiro. Então houve essa mudança muito grande. Até se você for analisar por campanha, até que o Brasil fez uma boa campanha. Fez, mas poderia chegar até o título. Até poderia, tivemos oportunidade, mas tinha duas seleções que estavam num momento fantástico, três até. Você fez o gol decisivo contra a Argentina, contra a Alemanha, né? Alemanha Oriental. E aí contra o Zaire. Zaire. Mas você tinha três seleções que a Holanda, para mim, que devia ser a campeã. Surpreendeu. Impressionante o futebol que apresentou naquela oportunidade, futebol que revolucionou em termos táticos. Agora você tinha uma Alemanha que a gente conhecia o valor e aí craques. E cada jogador fantástico. E a Polônia que estava num momento muito bom. Vinha da Olimpíada e bem. Então o Brasil até que fez um grande papel, claro que para o brasileiro não interessa o vice, só interessa ser campeão. Foi quarto colocado, podia ser terceiro, né? Até contra a Holanda, que realmente era a seleção, assim que eu vou dizer, fantástica, que está apresentando aquele futebol maravilhoso. O Brasil teve até condições de ter ganho aquele jogo. Tivemos oportunidades que nós perdemos, duas oportunidades claras que poderia mudar o placar da partida. Mas eu acho que o Brasil se comportou desses problemas todos que o Zagallo teve, acho que até que fez uma boa campanha. No futebol, Corinthians, Fluminense, El Al e Seleção Brasileira foram seus amores. Foram, meus três amores. Quatro. Quatro. É muito amor na minha vida. É verdade. Quer dizer, feliz com o que fez? Feliz, não me arrependo, pelo contrário, a consciência tranquila. Realmente, a consciência tranquila de dever cumprir. Porque se eu joguei no Corinthians que eu joguei, se eu joguei no Fluminense que eu joguei, no El Al ou na Seleção Brasileira, sempre procurei jogar ou fazer o melhor possível dentro do campo. Procurei sempre, pelo menos, honrar a camisa que eu vesti. Então eu tenho a consciência, eu durmo tranquilo, o meu dever cumprido. Às vezes você não consegue certas coisas na vida porque não sou eu que decido, é uma pessoa mais poderosa que decide e resolve essas coisas. Mas eu, sinceramente, estou muito feliz pelo que Deus me proporcionou na minha vida profissional. Foi verdade que você se tornou um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e para nós um grande prazer falar sempre com você. O vinho você gosta? O vinho eu gosto. Não o da missa, o seu que você toma. Eu tomo melhor dos amigos, né? Grande abraço, Rivelino. Um abraço a você.